20 minutos. Prazer estar aqui de novo no evento do IBD Civil, ainda mais uma mesa cercada somente de amigos, não só amigos, mas todos grandes amigos, companheiros de vida e de investigações, pesquisas. O formato do IBD Civil sempre propõe uma pergunta que, eu gosto desse formato, propõe uma pergunta que faz com que, ao tentar respondê-lo, você possa setorizar bastante bem o que se pretende. Com a pergunta de hoje, do evento de hoje, que é: como compatibilizar as Smart Cities com a proteção da privacidade e dos dados pessoais do cidadão? Eu acho que talvez tenha ido um pouco além, porque, mais além ainda, a resposta para essa pergunta é quase um projeto de vida, um grande desafio. Você vai compatibilizar a proteção do cidadão com uma nova projeção das cidades, com o panorama da implementação de tecnologias, sendo que, para começo de conversa, o conceito de Smart Cities é um conceito que necessita uma certa... apresenta um certo desafio para ser abordado com muita justeza, com muita concretude pelo direito. É um conceito que tem a ver, primeiro, com questões da ordem da tecnologia e, mais do que isso, é um conceito que não está centrado no homem, né? E o direito, como foi feito, a concepção, a imagem do homem, para ser aplicado ao homem, talvez partamos de perspectivas diferentes, mas, de certa forma, é uma perspectiva necessária, mais do que nunca, porque o desafio já está posto. O problema é somente como abordar esse problema. Quando se fala em Smart Cities, eu vou me reportar a uma série de camadas passíveis de serem vislumbradas de aplicação de tecnologias no tecido urbano. Como uma regra geral, pode-se dizer que trata-se da aplicação de tecnologias de informação e comunicação no tecido urbano. A UIT, a União Internacional de Telecomunicações, tem uma definição funcional, claro, para o setor dela, mas que traz alguns elementos comuns a muitos autores que tratam do assunto. A UIT diz que a Smart City é uma cidade, aliás, fala que uma cidade inteligente e sustentável é uma cidade que usa tecnologias da informação e comunicação e outros processos de forma inovadora para melhorar a qualidade de vida, a eficiência dos mecanismos e serviços urbanos e a competitividade, ao mesmo tempo que atende às expectativas das gerações atual e futura quanto a aspectos sociais, econômicos e ambientais. Veja bem, coloca-se aqui vários fatores em jogo, porém, o lume principal, o carro-chefe da ideia da cidade inteligente, sustentável no caso, é novamente tecnologia que também aspira a melhorar a vida do cidadão e das gerações atuais e futuras. Então, há uma dificuldade muito grande nessa caracterização final. O que a gente pode verificar que em muitos textos, em muitos posicionamentos, a ideia da cidade inteligente é tida quase como uma aspiração, como um modelo, e não propriamente como alguma coisa que de fato exista, algo que a gente pode cotejar com a aplicação do tecido normativo. E esse conceito de Smart City, na verdade, para ser, já adentrando a normatização da matéria, para ser abordado corretamente, eu acho que ele deve ser amparado, ser colocado em pé de igualdade, pelo menos no ambiente, qual outros conceitos que hoje em dia também eclodem, são muito debatidos, se apresentam. A internet das coisas, o Big Data, isso é, vários fenômenos nos quais a eclosão de tecnologias de informação se colocam em vários aspectos da nossa vida, são ubíquos e geram uma demanda que a gente pode resumir, simplificando demais, é claro, mas a seguinte equação: hoje em dia eu tenho uma disponibilidade muito maior de recolher dados nas mais variadas situações. Hoje em dia, a possibilidade de recolher dados em situações antes inusitadas faz com que realidades de diversas profissões, atividades, práticas, sejam mudadas até no seu sentido filosófico. A pesquisa científica hoje, a pesquisa médica, por exemplo, ela cada vez mais deixa de ser uma pesquisa clínica sobre pacientes de carne e osso que desenvolvem uma patologia, mas passa a ser, curiosamente, mais uma pesquisa empírica no sentido de que cada vez mais temos dados disponíveis de pessoas que utilizam apetrechos que geram dados úteis à pesquisa científica. Vocês imaginem que todos, enfim, a grande maioria do telefone, dos telefones celulares que provavelmente vocês têm, tem acessibilidade suficiente
para detectar variações do padrão do andar, do caminhar, do uso do telefone, da voz, etc., que possam servir para detectar o desenvolvimento de patologias, doenças, e possa servir tanto para pesquisa, quanto para análise, quanto para novas formas de acompanhamento de cura, somente para dar uma visualização. E é claro que isso daí, mais do que nunca, pode e deve ser aplicado no tecido urbano, para que seja realizada a melhoria de serviços, a melhoria de estruturas urbanas. O planejamento urbano sempre dependeu, como qualquer política pública, desde a moderna concepção do termo, sempre dependeu muito de informação. Você melhora, você planeja uma política pública porque você pretende uma melhoria em algum aspecto dos serviços, do ambiente que o Estado fornece ao cidadão. Mas para saber como melhorar, onde está a demanda, você precisa ter informação. E as Smart Cities, ou melhor dizendo, as tecnologias permitem que essa informação seja colhida de forma cada vez mais abrangente, em várias situações, no trânsito, na prevenção de desastres, enfim, várias formas. A abordagem a ser feita dessa informação, porém, é uma abordagem que aqui começa a entrar um ponto de reflexão que eu queria colocar. É uma abordagem que muitas vezes é feita sob o prisma ou exclusivo, majoritário da tecnologia. Como eu falei, o termo Smart City muitas vezes é utilizado quase como uma ambição, como algo a almejar, mas muitas vezes também é realizado como uma forma de vender nova tecnologia, vamos falar a verdade. Hoje em dia, o que se chama de Smart Cities, Internet das Coisas, foi, por exemplo, até 10 anos atrás, conhecido como Ambient Intelligence, inteligência ambiental, que era um termo inventado pela Philco e que tentou se colocar como uma série de tecnologias que permitiria que os ambientes sentissem o indivíduo e, a partir daí, se adaptassem às suas necessidades. A questão é a seguinte: será que a resposta tecnológica ela é, por si, uma resposta melhor? A avaliação que a tecnologia vai fazer, claro, vai gerar algum resultado, mas vai gerar alguma demanda, muito provavelmente também no sentido da adoção de uma determinada tecnologia, mas será que sempre ela é a melhor opção a ser tomada? Eu digo aqui pelo seguinte, porque, por exemplo, num problema que tem a ver com o trânsito, você vai aplicar um sistema de análise de trânsito numa cidade grande, o Rio de Janeiro, aliás, é líder no Brasil disso, desde com várias iniciativas, inclusive conhecidas internacionalmente, em relação ao planejamento urbano e à rede de trânsito. Mas como que você vai aplicar isso? Será que eu vou, então, fazer um esquema de semáforos inteligentes? Eu vou fazer um esquema pelo qual a rede viária é dinamicamente modificada, no sentido de modificar sentidos de ruas, de pistas, etc., ou você, que é uma perspectiva tecnológica, claro, ou você vai pensar em outras intervenções do tecido urbano, como gerar comunidades que reúnam no raio menor o espaço de trabalho, lazer, casa, alimentação e assim por diante. Isso há outras perspectivas de tratar do problema que hoje em dia vem sendo, em muitos países, e até um movimento chamado Cidades Inteligentes Humanas, o Main Smart Cities, justamente coloca esse outro elemento nessas políticas. E como, tá bom, isso muito interessante, mas onde que chega o direito, e mais propriamente o direito civil nesse momento? Eu digo que é necessário normatizar alguns processos de adoção da tecnologia, de análise do que a tecnologia de fato realiza no tratamento de dados, no desenvolvimento das aplicações, e realizar análise de risco e de eficácia das políticas públicas. E talvez hoje em dia tenhamos, principalmente na Lei Geral de Proteção de Dados, conjuntamente com outros elementos normativos e políticas públicas, alguns elementos vocacionados a realizar uma parte dessa tarefa, que, é claro, deve ser engendrada, como toda planificação urbana, com vários atores, com outros elementos claros, além do normativo. Mas isso é tremendamente importante porque as Smart Cities dependem do influxo de dados, e esses dados são cada vez mais dados pessoais, que eu falei, que numa questão do planejamento público são muito importantes. Não é por acaso, né, que a Suécia é o primeiro país do mundo que adotou uma lei geral de proteção de dados. E a Suécia também foi o primeiro país do mundo a adotar uma lei de acesso à informação
e é o país que tem, obviamente, um modelo do welfare state, o estado do bem-estar social, um modelo escandinavo, que se baseou, obviamente, numa metrificação da vida de seus cidadãos. A lei sueca de proteção de dados, de 1973, foi feita após uma série de tensões entre cidadãos e governo que vinham se sentindo monitorados pelo Estado e sem condições de fazer frente, de reclamar, de se contrapor essa coleta de dados, saber do Estado o que é feito dos dados e assim por diante. Então, no momento no qual se assiste a até com certo frenesi, a adoção de novas tecnologias como válidas, valorosas por si só, por potencialmente melhorar o padrão de vida, serviços urbanos, é sempre necessário lembrar que elas podem ter, e muitas vezes têm, um lado contrário, um efeito colateral que deve ser mesurado e, eventualmente, contestado com freios e contrapesos, através, por exemplo, de uma lei de uma abordagem em relação aos dados tratados, uma análise de risco, e isso daí talvez seja tão mais interessante no modelo das cidades inteligentes, que já fazem, de certa forma, desde algum tempo, parte do nosso imaginário, né? Desde o projeto Jaria Fordlândia, né, que foi projetado no Pará, até algumas cidades que algumas empresas hoje projetam e aparentemente estão construindo no leste brasileiro, são cidades inteligentes quase de boutique, né, formadas a partir do zero. É um modelo de cidade inteligente, mas é evidente que para a população o real impacto vem com a adoção de serviços em cidades como o Rio de Janeiro, como as grandes cidades do Brasil, que cada vez mais adaptam esse tipo de tecnologia desse tipo. Por exemplo, uma tecnologia que, aliás, é um caso por si só a ser considerado, mas muitas vezes está relacionado a elementos de cidades inteligentes, a tecnologia de reconhecimento facial, utilizada de forma variável no controle da mobilidade do transporte municipal urbano, na entrada de estádios de futebol para fins de segurança, etc. E a tecnologia de reconhecimento facial é algo que vem se afigurando cada vez mais como um tema propenso a gerar bastante polêmica. A tecnologia de reconhecimento facial, ela apresenta alguns riscos potenciais que são cada vez mais concretamente perceptíveis. E ainda mais porque reconhecimento facial não é uma coisa, são várias aplicações e tecnologias um pouco diferentes. Uma coisa linda, a gente abrir o telefone com a cara, com o nosso próprio rosto, e sabendo que isso vai funcionar, vai facilitar a nossa vida, só que lembre também que o telefone só conhece o nosso rosto, ele tem uma chance de errar muito pequena nesse sentido. Quando aplicado a multidões, os sistemas erram, mas erram de forma clamorosa. A professora Ana Frazão trabalha muito, tem alertado muito sobre a falibilidade de sistemas preditivos baseados, por exemplo, no reconhecimento artificial com técnicas de inteligência artificial. Isso piora à medida que, coincidentemente ou não, piora não, né, mas muda a estratificação social e étnica. Os sistemas funcionam pior com pessoas de cor negra, funcionam pior com sistemas fora de uma certa amostragem básica que há de ser levado em conta. E tudo isso é um motivo de reflexão também, porque a adoção pura e simples de tecnologia quase sempre é a adoção de tecnologias que dão certo em algum lugar e são transplantadas para cá. Agora, a tropicalização e a verificação dos riscos, não só cidadão, mas também de natureza social, é fundamental num país que nem o nosso. Alguns anos atrás, a prefeitura de Boston, nos Estados Unidos, num experimento que a gente pode chamar de, no termo geral, como algo que é atinente à ideia de cidades inteligentes, incentivou seus cidadãos a baixarem o aplicativo para o celular, que, como eu falei, os celulares são muito sensíveis, reconhecem variações, e se o celular está no seu carro, ele sabe se você passou em cima de um buraco, de uma variação na rua. Então, veja bem o que os técnicos do planejamento urbano de Boston pensaram. Veja bem, a gente precisa de menos fiscais, a gente pode diminuir o sistema de autoatendimento para a gente reclama da pavimentação urbana, se muitos cidadãos de Boston tiverem esse aplicativo e o aplicativo automaticamente reportar quais as ruas que estão com maiores problemas. Alguém consegue imaginar o que aconteceu? Claro que o centro de Boston, onde as pessoas têm os telefones mais modernos, então tem mais acesso à informação e baixar o telefonema, ficou tinindo, ficou brilhando. É possível andar de patinete, de qualquer
caminho para outro, porém as periferias ficaram com pior pavimentação, porque aqueles serviços de outra natureza, de atendimento, de fiscalização, eram necessários para aquela parcela da população, porque a amostragem de dados, ela era, como se fala, ela era tendenciosa, ela falsearia automaticamente isso. Esse é um problema até, hoje em dia, quase de manual, porque é fácil de visualizar e explicar, mas imagine que esses problemas aparecem milhares de circunstâncias e às vezes são impossíveis de serem percebidos. Às vezes, nas aplicações de inteligência artificial, que os Smart Cities, a gente tem que verificar os resultados, ver que alguma coisa deu errado, para depois, quem sabe, se você tiver sorte, descobrir o defeito, né, descobrir qual é o problema. Então, essas tecnologias, adotadas em larga escala, elas podem ter diversos, digamos assim, efeitos colaterais que devem ser colocados. E onde entra a Lei Geral de Proteção de Dados nesse ponto? Como eu falei, uma grande parte dos elementos dos serviços de cidades inteligentes, para não dizer a grande maioria, se utilizam de sensores de dados que coletam dados, inclusive informações pessoais, obviamente, quando as pessoas passam, as pessoas que moram em determinado bairro, onde comem, onde trabalham, qual o lugar que vão para lazer, enfim, uma miríade de dados vão sendo tratados. E os sensores, muitas vezes, de elementos da internet das coisas, não são sensores como o nosso telefone, às vezes são, mas são muitas vezes sensores que não permitem que você exerça alguns direitos básicos de proteção de dados, como o consentimento, muitas vezes você não é informado de que seu dado está sendo coletado. Esse é um grande problema da internet das coisas e que vai se espraiando, obviamente, para sistemas de cidades inteligentes, nas quais, por exemplo, imagine que talvez nós estejamos na última geração que vai ter um carro e somente você e o próprio carro sabem para onde vão. Quer dizer, muitos dos nossos carros hoje já sabem onde nós estamos, que vão mandando automaticamente para a própria fabricante dados sobre isso, né? É uma questão somente de tempo e de renovação da frota para que essas coisas aconteçam e para que mais dados sejam tratados. Agora, o que vai ser feito com esses dados? Isso pode proporcionar uma melhoria no tecido urbano, nos serviços urbanos? Obviamente que pode, mas isso também vai proporcionar uma nova reflexão sobre o efeito, os danos potenciais que esses dados podem fazer ao cair em mãos alheias. E há de se lembrar também que muitos desses sensores de internet das coisas, que são utilizados em aplicações de cidades inteligentes, são muito menos amigáveis e visíveis, como falei, do que o carro, do que o telefone e outros. São sensores que a gente não tem ideia de como são, muitas vezes fabricados somente com a previsão do seu baixo preço, da possibilidade de replicação em enormes quantidades. E há um outro elemento que é o quê? Que é algo um pouco até diabólico, digamos assim, na tentação do gestor público. O gestor público tem recursos limitados para implementar políticas públicas e muitas vezes o gestor público quer de todo o coração a eficácia máxima no sistema. Só que para conseguir eficácia máxima, muitas vezes se abre mão de controle, de segurança, e hoje em dia, para que o cidadão tenha essa segurança, cada vez mais vai ser necessário que muitos sistemas, muitos sensores sejam equipados com formas de limitar a coleta de dados. Que eles possam, por exemplo, não funcionar durante alguma hora do dia, que eles possam avisar quando estão sendo utilizados. Alguns sensores vão ter que ter uma interface, vão ter que ter um aviso para que o cidadão saiba que está sendo vigiado, ou coisas do gênero. Enfim, a segurança, a proteção de dados tem esse custo. A gente está num momento muito complicado no qual, ao mesmo tempo, estamos um país com necessidade de melhoria de serviços públicos e serviços de mobilidade, tantos outros, e você tem também a necessidade de se adequar a uma nova legislação, a qual a gente não está somente se adequando porque precisa, porque verifica-se cada vez mais riscos à própria autonomia privada e à cidadania, direitos fundamentais, pela implementação, muitas vezes, crítica e absoluta de elementos tecnológicos ante a mera promessa que eles funcionem. Então, aqui fechando, já estou no final do meu tempo, acrescentar a complexidade da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados para empresas, para o cidadão, para a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que virá a ser
constituída, espera-se muito brevemente, está o fato de que ela também vai ter que analisar esses elementos, criando, por exemplo, se ela vai ter capacidade técnica para isso, a gente não sabe, mas espera-se dela, é isso que vem sendo feito em outros países do mundo. Competência técnica para decidir e opinar sobre padrões técnicos de elementos, de sistemas que venham a ser implementados por municipalidades, sistemas de internet das coisas. Ela vai ter, certamente, que implementar parâmetros para solicitar, quando for o caso, a realização de relatórios de impacto na adoção por entes públicos de serviços de internet das coisas. Isso pode, um caminho muito, não só óbvio, quanto extremamente necessário para isso, é para que licitações, para que compras de serviços de tecnologia incluam essa preocupação prévia. E esse é um poder que está na LGPD. A LGPD, inclusive, determina a possibilidade de autoridade solicitar esses relatórios de impacto. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é um pouco, claro, por conta de algumas modificações feitas de última hora, ela talvez tenha alguns problemas em ser aplicada com todo o seu peso perante entes públicos, porém ela manteve a possibilidade do ente público pedir informações, pedir relatórios, solicitar informações, inclusive sobre análise de risco, relatórios sobre a eficácia da adoção de determinadas medidas, enfim, ante a várias medidas que podem ser tomadas em várias áreas, as cidades inteligentes são mais um setor com as suas particularidades, mas que talvez demandem não somente da autoridade, mas também do operador jurídico, que, bom, enfim, o civilista, que está acostumado a tratar com princípios, com o princípio da precaução, que está acostumado a aplicar alguns elementos que foram consolidados na Lei Geral de Proteção de Dados, ele pode auxiliar também, trazendo para ela essa experiência, digamos assim, de certa forma preventiva e programática, que vai ser essencial. Obrigado pela atenção.